Muito antes de existirem fronteiras, antes que qualquer mapa traçasse limites, homens e mulheres já percorriam as terras que hoje chamamos de América do Sul. Suas pegadas se misturavam aos cursos d'água e suas rotas acompanhavam o ritmo dos ventos e das chuvas. Vieram de longe, cruzando planícies, atravessando serras e vales. Moviam-se pelo desejo de continuidade, pela busca de abrigo, de alimento, de caça e também pela vontade de compreender o mundo que habitavam. Por onde passaram, inscreveram sinais nas pedras, no solo, nas rochas. Essas marcas são o que resta do diálogo mais antigo entre o humano e a terra. Marcas que contam a história da ocupação das Américas nas profundidades do tempo. Hoje nós sabemos que nós somos o terceiro estado brasileiro que tem maior etnia, quantidade de etnias indígenas diferentes. Por quê? Porque eles vinham de norte, sul, leste e oeste. É a mesma explicação para os caçadores-coletores. É a mesma explicação para esse monte de desenhos diferentes, tradições geométricas, tradições de São Francisco. A gente olha e fala, mas isso aqui não é igual isso aqui está desenhando bichinho, isso aqui está desenhando geométrico, isso aqui está desenhando amarelo, isso aqui está desenhando em branco. São povos diferentes que passaram por aqui, alguns ficaram, outros só subiram e desceram o continente. Nós temos ao todo 90 sítios quarto-rupestres no estado, tá? A maioria nessa região norte. Nós temos aí 2, 3 em Corumbá, um em Paranaíba, mas é tudo aí, ó, nesse eixo norte, né? Saindo aqui de Araguari já começa, né? Aí vai Costa Rica, Rio Negro, Rio Verde, todos eles têm esses grafismos. Peraí, e a gente não vai aproveitar isso? É muita, mas muita arte rupestre em nosso estado. E o mais interessante é que esses painéis não são de um momento só. Eles vão sendo usados ao longo do tempo de novo e de novo. E isso aparece na própria imagem. E você vê uma sobreposta à outra, né? Essa que é a grande sacada, porque eles iam pintando por cima e depois os povos indígenas chegaram e pintaram por cima também. Eu sou suspeita para falar de museus, né? Que a gente acaba se apaixonando, né, pelos espaços culturais. E aí, quando a gente fala em museus ou espaços culturais, é tudo. São laboratórios, espaços de cultura, né? Tudo que envolva a cultura e aqui no nosso caso a arqueologia. Mas eu falo que o museu, ele aqui de arqueologia, por ser um museu universitário, ele tem pesquisa, ele tem extensão, né, tem ensino, mas ele é um museu que agrega várias outras áreas, né? Até porque a arqueologia ela é interdisciplinar. Porque o que está embaixo da terra você tira, põe no museu, tá legal, você mostra, mas você não é teletransportado automaticamente para aquela vida do caçador-coletor lá atrás. Que é a curiosidade das pessoas, como essas pessoas viviam, o que elas comiam, né? O que elas faziam. E pelos esses grafismos a gente começa a entender que elas deixavam rastros de como era a sua vida nessas paredes. Não tem como se apaixonar pelo nosso patrimônio natural, né? Arqueológico principalmente. E aí a gente vê sítios arqueológicos que são museus a céu aberto, né? Que hoje tem visitação e que você se encanta. Você vai ver ali toda uma trajetória de uma ocupação humana, né, das pessoas que passaram ali. Alcinópolis, localizada a cerca de 360 quilômetros da capital Campo Grande, abriga nos seus arredores a maior concentração de sítios arqueológicos da região norte do estado. Alcinópolis é conhecida como a capital estadual da arte rupestre. Para a gente é o maior orgulho ter esse título, né? E a gente valoriza o nosso patrimônio histórico-cultural. Esse patrimônio não é do município de Alcinópolis. Esse patrimônio é um patrimônio
da humanidade. Então a gente trabalha com essa preservação aqui, mas que todo mundo que se sentir à vontade de conhecer o município e conhecer um pouco da nossa história cultural, porque aqui é os nossos antepassados que passaram por aqui. Então a gente deixa o convite para a pessoa estar visitando e conhecendo um pouco mais da nossa história. Bom, a gente não consegue afirmar com certeza cada tipo desses desenhos que tem aqui. Então, a gente tenta sempre passar para o visitante, quando ele chega, que é um local de você abrir a sua mente, é um local de você despertar o seu imaginário, ter as suas próprias convicções dos próprios desenhos. Então, você pode olhar com os olhos de hoje e tentar se assemelhar sempre com o que você consegue buscar ali próximo de você. Então, a gente sempre fala, olha, veja e crie com a sua imaginação. Então, você mesmo busca cada tipo de significado que vem durante todo o trajeto dos sítios arqueológicos. Tem muita representação que às vezes pode, na nossa mente agora do mundo atual, pode representar alguma coisa. Por exemplo, aqueles riscos ali que pode significar ou sol ou cometas, né? Mas a gente não tem uma certeza do que isso realmente representa. A pessoa tem que vir tirar suas próprias interpretações do local. Nem toda arte foi feita com uma intenção, porque mesmo aqui, vocês têm muitos gravados, né? Não quer dizer que todos os gravados foram feitos para representar não sei o quê, porque alguns, de repente, foi treinar. Olha, faz aí, para depois, quando você souber fazer bem, vai fazer lá atrás. Eu posso estar vendo uma arara inteira com as asas abertas. Mas de repente, se eu ver só a asa, ou seja, um risco horizontal com riscos verticais, eu posso estar representando uma asa. Então eu represento a partir de uma parte, a arara, né? Uma parte da arara asa, eu posso representar a arara inteira. É que a gente põe nas caixinhas para poder entender melhor. Por exemplo, ó, tal povo fazia ponta de flecha assim. Então a gente chama de tradição umbu, certo? Certo. Não que fosse todo mundo daquela tradição, todo mundo daquela família, mas eles seguiam o mesmo estilo de fazer a ponta de flecha. No caso da cerâmica, uma cerâmica guarani. Então, por que a gente fala que é guarani? Não que fosse todo mundo guarani, mas era um pessoal que seguia essa tradição, então fazia mais ou menos a mesma coisa, provavelmente consumia o mesmo tipo de alimento, bebia mesmo. Então, a gente põe nas caixinhas para identificar. Agora, os grafismos rupestres, eles têm um porém. A gente olha e já faz um anacronismo na hora. Temos umas cruzes aqui no museu e as pessoas olham e falam, nossa, uma cruz, Jesus, tal. Não, há 10 mil anos, né, no Templo dos Pilares, que tem datações de 10.700 anos, você não tinha cristianismo. Então a gente tem que parar, né, de olhar para a nossa época, voltar, olhar e falar, não, peraí, o que poderia ser isso? Eu sou um caçador-coletor, eu estou aqui pelado na chuva, com frio, fugindo do tigre-dente de sabre. O que eu vou fazer? Né? E você começa a perceber que aquilo poderia ser um sistema de contagem, poderia ser pessoas de braços abertos. Eu posso representar um ser humano pintando todo ele, eu posso fazer um homem palito. Um homem palito, um traço vertical, 2 traços horizontais, depois mais 2 traços verticais, braços e pernas, e às vezes não precisa ter nem cabeça. Então, no Templo dos Pilares, por exemplo, eu tenho uma figura que parece um T. Um T, uma letra T. Um risco e outro risco. Bom, se eu fizer isso aqui, eu tenho uma letra T. Né? O ideograma, Jin, ser humano, pessoa, rito, ele é um traço curvo, de cima para baixo, e depois um outro traço, não tem braço. Ele só tem corpo e a perna. E aí tu pergunta para o japonês, por que esses 2 traços? Porque um traço tem que se apoiar no outro. Não existe ser humano sem a comunidade. Todo mundo tem que se apoiar em alguém. E como é que se diz grande, né? Dai, em japonês? É o mesmo traço com os braços abertos. Tu não disse que tu pegou um peixe desse tamanho? Um peixe grande? Dai é grande. Então, é o mesmo traço de ser humano com os braços abertos. Peixe grande. Então, esses ideogramas que são, digamos assim, as palavras escritas mais antigas, né, que a gente tem notícia que persistiram, seja o chinês, seja o japonês, ele é muito... São ideogramas, mas eles têm uma síntese de uma mensagem. Então, talvez isso que a gente esteja chamando de geométricos, na verdade, nada mais sejam do que sínteses. Sínteses de uma carapaça, de
um cágado, de uma tartaruga, de uma pele de um peixe, de uma pena de um animal. É muito interessante olharmos para a arte em si, né? Para os símbolos, para as figuras humanas, para os animais. Isso mostra-nos muito do ambiente, da economia, da sociedade da altura. Mas eu gosto muito de olhar principalmente para o território, onde estas pessoas estavam. E muitas vezes estes lugares que provavelmente seriam sagrados para estas comunidades, sagrados no sentido de seriam um lugar importante de reunião, ou não, às vezes até poderia ser um sítio mais secreto, mas que não estão aleatoriamente localizados num território. Eu acho que há uma conexão com o local, com o suporte rochoso. Deveria haver conexões que nós hoje não entendemos, mas é muito comum, quando analisamos todo um território que tem este tipo de abrigos, vamos encontrar algum padrão na sua localização. Seja em relação ao estrato rochoso, seja em relação à geomorfologia, o tipo de abrigo, a localização, onde está virado o abrigo está a olhar para onde. Eu gosto muito desta parte, de olhar para o território, perceber a localização dos sítios, e muitas vezes há um padrão muito interessante que nos vai dizer mais além do que tentarmos uma interpretação do que é que quer dizer um símbolo destes. Essas representações não estão aqui por acaso, pelo menos uma parte delas. Mas por que é que elas estão? Fazia parte de um cerimonial? Seria uma questão decorativa? No trabalho de interpretação da arte rupestre, o que nós tentamos perceber é se existe uma lógica. Certamente que existe uma lógica. Nós, de repente, nunca vamos descobri-la. Mas a única forma é nós tentarmos organizar o espaço. O meu interesse é tentar perceber o que passou na cabeça das pessoas que fizeram arte rupestre em um determinado momento. Sabendo que o que para nós é evidente não é necessariamente o que eles buscavam. Muitas vezes a gente ficamos muito presos da arte. Para a esmagadora maioria, não quer dizer para todas, mas para a esmagadora maioria das sociedades tradicionais, o que é importante é o lugar, não é a arte. E a arte está normalmente destacando aspectos do lugar. O que acontece com a arte rupestre é que, num primeiro momento, sempre as pessoas tentam fazer analogias com o mundo conhecido. Então, por exemplo, quando eu vejo uma figura que parece humana, a gente chama vulgarmente de antropomorfo, forma humana. Quando tem forma de animais, a gente chama de zoomorfo, forma de animal. Isso desde sempre. Desde sempre, os arqueólogos sempre fizeram isso, de chamar o que eles estão vendo a partir de um universo conhecido. E eu posso te dar um exemplo bem simples, assim, por exemplo, quando os europeus chegaram no território que hoje a gente chama de Mato Grosso do Sul, tem um relato muito legal que diz assim: encontrei um urso. E esse urso tem 4 dedos na pata traseira, 3 dedos na pata inteira. Esse urso é muito esquisito porque ele tem um pelo muito comprido e ele tem uma tromba igual ao elefante. E como com essa tromba ele tem uma língua muito pegajosa, ele pega formigas e chamamos urso formigueiro. A gente está falando de tamanduá. Só que eles não tinham o nome tamanduá. Então, como eles não tinham o nome tamanduá, eles vão fazendo referência com aquilo que eles têm, com aquilo que eles têm na Europa. Então, o urso formigueiro, pô, o que é urso formigueiro? Não tem urso. Não, é o tamanduá. É o animal que a gente conhece por tamanduá. E assim eles falam da anta como se fosse um burrico pequeno, com as orelhinhas curtas, com uma tromba mais curta que o elefante, e eles vão fazendo referência com o que eles têm. E isso os arqueólogos fazem em relação às pinturas e às gravuras. Muita gente contesta assim: ah, é arte, eles faziam arte. Outros falam, de jeito nenhum, né? Como diz meu marido, quem tá na merda não filosofa. Quando você tá bem, você tem tempo, né? Para fazer arte, pintura, música, línguas, né? E quando você não tá, você tem que ralar para poder comer e sobreviver. Então, por isso que eu brinquei que quem tá na merda não filosofa, porque realmente o caçador-coletor, ele poderia ter alguns com dons artísticos, com certeza, e alguns que desenhavam belíssimamente bem, contavam suas histórias e tudo mais. Mas
a prioridade era sobrevivência. E culto, e que tenha tudo a ver com sobrevivência, porque eles acreditavam cegamente, e a gente tem povos assim até hoje, que tem que colocar uma oferenda, você tem que estar sempre servindo aos deuses para que você tenha recompensa na sua vida, uma boa colheita, uma boa gestação e etc. Nós não temos uma regra. Uma coisa é importante, a arte rupestre não foi feita por todas as comunidades, tem muitas que não fizeram. A arte rupestre não era o mais importante normalmente era pintar o corpo e pintar as árvores. O essencial da expressão, do que nós chamaríamos de expressão artística, que não é bem expressão artística, mas o essencial desse tipo de comportamento foi feito em materiais orgânicos e foi feito em superfície, porque não foi feito para durar. Geralmente não é feito para durar. O que interessa é o momento. Nós que temos esta ideia de que vamos perdurar e vamos acumular riqueza e vamos ter coisas, sociedades tradicionais não têm essa preocupação normalmente, a não ser em períodos mais recentes. Sou Benilda, do povo Cadiuel. Meu nome indígena é Etiameleche, do tronco linguístico Guaicuru. O Brasil nos conhece como povo Guaicuru, mas é o tronco linguístico. Hoje nos autodenominamos povo Ediwad, né, como a gente fala na comunidade. Fora dela é Cadiuel, então é Ediwad e Cadiuel. Eu sou mestre em antropologia social e sou designer e agora estou doutoranda pela Universidade Federal da Grande Dourados. Nessas pinturas que tem nos livros de artes e na pintura rupestre, principalmente, tem a pintura onde eram feitos esses pigmentos naturais que eram extraídos a partir das pedras, então eram feitos esses pigmentos naturais. Então, quando essas pedras eram piladas até virar esse pó, eu fiz uma comparação do que acontece, né, também com essa arte, né, das pinturas da arte Cadiuel. Existem as cores que vão na cerâmica que tem uma semelhança com essas pinturas que hoje, né, a arqueologia batizou como pinturas rupestres. Então, todos esses pigmentos naturais é muito fácil de encontrar em beira de estrada, em córregos. Não só o povo Cadiuel, mas outros povos também que fazem a cerâmica usam essas cores, eles tiram da natureza. Não tem como separar o indígena da natureza, então é por isso que se fala que sem a natureza não há vida para um povo indígena. Se nós formos fazer um levantamento, né, dessas comunidades pelo Brasil, dessas aldeias, existem muitos povos que têm essa escrita nas pedras. Quando se fala em povo indígena, o outro lado se refere a nós como povo da oralidade. Isso quer dizer o povo sem escrita. Eu não concordo, porque o nosso meio de comunicação são nesses grafismos, né? Agora, sim, você tem arte rupestre em todos os continentes. E a arte, aquilo que nós chamamos de arte, na verdade, é comunicação. Só que nós separamos também, dentro dessa lógica que nós separamos tudo, nós separamos o criativo do funcional e separamos o estético do comunicacional. Mas a arte rupestre são estas quatro coisas juntas todo o tempo. Ela é esteticamente equilibrada porque há um sentido de harmonia. Mas por que há um sentido de harmonia? Não há nem o sentido, é porque a natureza é harmônica. Então eu não tenho como ter um comportamento que não seja harmônico, porque ele rola com a natureza. Depois, a estética nasce daí. Depois eu estou comunicando alguma coisa.
mas eu estou comunicando bem. E eu me esforço por fazer alguma coisa que vocês vão entender. Mas para que vocês entendam, é como escrever, ter uma boa caligrafia. Você pode escrever uma melhor ou uma pior caligrafia. Se escrever com uma melhor, é melhor para todo mundo, né? E a arte é assim, você tem às vezes, você percebe certos motivos, mas percebe que nem todos os chamados artistas tinham a mesma mão. Alguns eram verdadeiramente artistas, outros estariam fazendo desenho. Que nem eu sou capaz de repetir o desenho, mas não sou um artista no sentido criativo do termo. Então a gente vê 3 riscos unidos por um vértice. Pata de ave. A gente não sabe se os povos ancestrais estavam representando uma pata de ave, mas para nós hoje parece uma pegada de ave. Então a gente não sabe se eles estão desenhando um círculo com outros círculos pequenos, mas parece uma pata de onça. Então a gente diz, olha, parece uma pata de onça. E assim, por exemplo, aqui nesse quadro mesmo, nós temos expressões que parecem, por exemplo, um camelídeo. Um camelídeo quer dizer parecido com a lhama, parentes das lhamas. Não tem lhama aqui, mas tinham as paleolhamas, né, a Macrauchenia, que fazia parte da fauna aqui do centro da América do Sul em tempos glaciares. Então, quando os polos estavam com mais gelo, quando as altas altitudes dos Andes, Himalaia, Kilimanjaro estavam com mais gelo ainda, havia um clima mais frio e mais seco nessa região e tinha animais que a gente chama de megafauna, né? Tatu gigante, preguiça gigante, tigre de dente de sabre. Eles pintavam porque viam. Não é porque viam as pinturas, é porque viam. Então, quando eles olhavam, eles viam o quê? O que lhes interessava? Eu vejo uma cobra. Como eu identifico uma cobra? Eu identifico uma cobra pelos desenhos que ela possui no couro. Então eu não preciso representar a cobra inteira. Eu posso representar os desenhos que eu vejo no couro. Isso são losangos. Losangos. Um atrás do outro. Eu posso estar representando uma cobra. Poderia haver representações de pontos importantes no próprio território. Pontos de água, sítios mais elevados. Há algumas tentativas de interpretações em alguns sítios no mundo que apontam nesse sentido, mas é sempre difícil porque uma linha ondulada pode ser um animal, pode ser, né, um animal rastejante, como pode ser um curso de água também. Então há aqui várias variações, há muitas variações em relação à interpretação desse tipo de coisas. Mas sim, eu acho que a paisagem no geral, obviamente que seria extremamente importante porque era a casa deles, era onde eles se movimentavam e deveriam conhecer estes locais melhor do que ninguém. A cadeia de montanhas que se ergue sobre a planície abriga inúmeros refúgios naturais, com espaços que permitiram a ocupação de grupos antigos de caçadores-coletores. Esses abrigos serviram de suporte para pinturas ligadas tanto ao cotidiano quanto à cosmologia desses povos. Daí pensar que ver uma pintura rupestre em seu lugar de origem é como tocar a alma desses grupos e, de algum modo, acessar as origens de um tempo remoto. Conhecer o ambiente é necessário, né? E aqui, se a gente for pensar em estações do ano, aqui nessa região fica difícil de eu detectar quando é que começa o inverno, quando é que começa o verão, quando é que começa o outono, a primavera. Mas então, provavelmente esses grupos caçadores tinham uma referência diária, que é o sol, né? Onde ele nasce, onde ele se põe, e eles deviam perceber que esse sol se movimenta mais ao sul, até um determinado ponto, depois começa a voltar mais ao norte, e nesse movimento do sol, aonde ele nasce, aonde ele se põe, eles conseguem descobrir, ou enfim determinar, olha, agora o sol está naquele ponto lá, agora as flores estão aparecendo em todas as árvores. Olha, agora o sol está aparecendo naquele ponto lá, agora os peixes estão crescendo muito, tem representação de cardume aqui. Representação de cardumes, piracema, a subida dos peixes, né, para desovar, e eles devem saber, olha, a gente não pode matar todos os peixes, porque senão não vai ter peixe no ano que vem. Então, todo esse conhecimento do ambiente fazem calendários solares. E isso é muito legal, por quê?
Porque a maior parte de todas as civilizações antigas que nós conhecemos tem na sua base o culto solar. Os povos cultuavam essa entidade que é o sol como aquele que proporciona a vida. Porque se não tem sol, não tem planta. Se não tem planta, não tem alimento. Se não tem alimento, nós morremos. Por exemplo, você pode pensar assim, a arte de caçador-recoletor, quando não é esquemática, porque essa é uma arte esquemática, ela é mais difícil de interpretar. E normalmente ela aparece com muita força nas chamadas sociedades de transição no Holocênico. Mas a arte dos agricultores é, globalmente em todo o mundo, muito diferente da arte dos caçadores. A arte dominante dos caçadores, não toda, mas a dominante, representa animais. Animais e elementos da natureza. A gente tem uma representação no Templo dos Pilares de um arremessador, de um propulsor. Quando eu vi aquilo ali, primeiro eu pensei assim, mas é uma bengala de ponta cabeça? Não, aquilo ali é um propulsor. Antes do arco e flecha, né, digamos assim, os habitantes desse período pleistocênico, da Era do Gelo aqui, usavam esses propulsores. E lá no templo está um propulsor em tamanho praticamente real. E a arte dos agricultores representa muito motivos solares, água, sol, lua, às vezes grandes paisagens. Por quê? Porque o caçador é o cara que está todo o tempo olhando horizontalmente ao seu redor, por um lado para buscar potenciais presas e por outro lado para evitar potenciais predadores. O agricultor não está muito interessado na natureza, porque ele já deu conta da natureza. Para o agricultor, o importante é saber se amanhã vai chover, se tem tempestade, etc. Ele está interessado no céu, porque o céu lhe dá os indicadores de como vai ser a meteorologia nos próximos dias. Ele está interessado em perceber os ciclos de quando tem que fazer a sementeira ou quando tem que fazer a colheita. E nós vamos encontrar isso na arte. Eles não tinham números, mas eles davam um jeitinho de marcar, né? Nós temos lá na Gruta da Mesa, provavelmente uma grávida, contando as luas ali, umas bolinhas em volta dela. A gente apelidou de grávida, por quê? Porque a gente sabe que os caçadores do Pleistoceno eram pessoas esguias, porque não tinha uma oferta de alimento para ficar gordo, como a gente chamaria hoje. Então eles eram mais esbeltos. Mas tem uma figura que ela tem uma barriguinha e com vários pontos ao lado dela, que a gente está pensando, será que aquilo ali pode ser ciclos de semanas lunares representando a gestação? Porque é muito importante controlar esse período de, olha, começou a aparecer uma barriguinha, então daqui a quanto tempo essa pessoa vai ter um bebê? A gente tem que ter mais ou menos essa ideia. E a gente fala 9 meses, na verdade são semanas lunares. Então a gente tem que pensar que essas pessoas estão representando o seu mundo, representando o seu cotidiano através dessas imagens. E o André me mostrou um quadrado dentro de outro quadrado vermelho que poderia ser uma representação de um sol poente. Daqui da gruta eu enxergo no primeiro raio de sol arte rupestre lá na ponta da gruta em formato de 2 quadrados circunscritos um dentro do outro, que pode ser, talvez, uma representação solar. Então eu teria, do primeiro raio de sol que bate dentro da gruta, eu estaria olhando esse raio de sol, ver a luz. O nascimento nada mais é do que quando um ser humano vê a luz e nasce para a sociedade. A gente fala muito em mapa, aliás, a gente acredita sim que tenham muitos mapas, muita localização por questão do céu aí, das estrelas astronômicas, né? Até hoje se fala de uma nova área da arqueologia, que é a astroarqueologia, porque geralmente você encontra esse tipo de pista nos sítios, né? Ou é um sol, ou é uma lua, ou são estrelinhas, né? As 3 Marias, por exemplo, a Cinturão de Órion, a gente tem lá em Sinópolis, a gente tem em Aquidauana,
né? A gente tem sol em Rio Negro, a gente tem sol no Templo dos Pilares, a gente tem na Gruta da Mesa. Quer dizer, eles sempre estão fazendo essa... Porque era como eles se localizavam, né? A gente tem umas curvas que, depois você comparando com os rios mais próximos, você percebe que ele está marcando ali a curvatura dos rios e tudo mais. A palavra religião, por exemplo. Religião quer dizer religar, voltar a conectar as coisas. É um conceito que faz sentido para a gente, porque nós desconectamos as coisas. Nas sociedades tradicionais as coisas estão conectadas, então a ideia, o conceito de religião não pode existir. Que absurdo. Você vai reconectar o quê? Se tudo está integrado. No Templo dos Pilares também aparece uma figura muito emblemática, que ela parece que está assim, né? Com os braços esticados, né? Será que essa pessoa não é um rezador? Não é um pajé? Não é um xamã? Porque se hoje nós chamamos essa instituição de conexão com a natureza, se a gente chama isso de religião, né? A gente tem que entender que essas pessoas, a religião delas é a natureza. Então, compreender a natureza, entender a natureza, compreender os ciclos, né? Porque, por exemplo, se a gente ficar uma semana aqui, qualquer um de nós, ficar uma semana aqui, a gente já perde noção do tempo. A gente não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta. Se passar 2 meses aqui, a gente vai perder essa noção. E essas pessoas tinham que ter conhecimento desses ciclos, desses tempos, para saber, agora está dando a fruta tal em tal lugar, agora os animais estão com filhotes pequenos, agora a gente só pode matar os machos de cada espécie, porque senão a gente corre um risco de causar uma extinção. Então todo esse controle, esse conhecimento do ambiente é necessário. Então essa figura desse rezador talvez seja essa pessoa que esteja fazendo essa ligação com o sobrenatural, conhecendo o ambiente, conhecendo a oferta, né? Os animais que a gente escuta, as araras, os papagaios, né? A gente escuta essa miríade de sons na natureza, compreender tudo isso. Então, quando a gente está estudando arte rupestre, a gente não está só estudando arte rupestre. Nós estamos vendo quais as manifestações que essas pessoas utilizaram, algumas dessas pessoas utilizaram para se comunicar. A minha interpretação última, diria assim, quando a gente escreve uma história, né, dos anos 40, dos anos 30, vinha uma figura e através daquela figura a gente remete a historinha toda. Né, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, sei lá. A gente pega uma figura e aquela figura permite que a gente conte toda uma história. E eu acredito que parte dessas figuras são processos mnemônicos, processos de memória para contar toda uma história. Toda uma história que passa de geração a geração a geração, e assim o conhecimento é transmitido. O conhecimento se passa de forma oral. E essa forma oral ela tem que persistir, ela tem que continuar. Não só para mim, para toda a minha geração, para todos os que vêm depois, para que eles também reproduzam depois e depois e depois, para que esses grupos possam transitar nesse território e poder se expandir, multiplicar e explorar esse lugar que está tão cheio de recursos ainda hoje. Talvez seja isso. Entre o Cerrado e o Pantanal, o norte de Mato Grosso do Sul concentra esse tempo profundo em que água, rocha e humanidade se entrelaçam. Não é começo, nem final. É travessia, lugar de passagem, de encontro.